Pedir a Deus, né, para nos iluminar, nos auxiliar, nos orientar, que possamos, nesse momento, receber o conhecimento, o aprendizado, as reflexões para a nossa proposta reencarnatória de progresso, de evolução e de desenvolvimento. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, muita paz, muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, dentro disso, a proposta do nosso estudo de hoje é falar sobre o Espiritismo e a sua missão. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? O Espiritismo aceita Jesus? O que é Espiritismo? Quem foi esse tal de Allan Kardec? O que ele fez? Muitas pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, mas Sérgio, existe uma Bíblia de Kardec? Né? Uma Bíblia do Kardec? Peraí, vamos entender isso direitinho. E os espíritos, eles sabem de tudo? Eu pergunto para o espírito, ele já respondeu e está tudo resolvido. Será que sabe de tudo? E essa tal de mediunidade? Mediunidade é só para quem é espírita? Qual é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? E então a gente vai falar sobre todos esses aspectos, o progresso do espiritismo e a missão do espiritismo como um todo. Às vezes eu olho para cá e olho para cá que tem meu roteiro, e aí eu fico aqui consultando, tem duas telas aqui, tá certo? Eu não sei se aqui tem espaço, as pessoas quiserem participar, mandar pergunta, comentário, pode colocar aqui que a gente vai lendo, não tem problema nenhum não, tá? Então, qual é a missão do espiritismo na Terra? A Umbanda é o mesmo que espiritismo? Aquilo que aparece no filme de terror é espiritismo? Vamos entender um pouquinho sobre isso. E para isso, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4, para responder a seguinte pergunta. O Espiritismo aceita Jesus? Né? Você já deve ter ouvido de pessoas de outras religiões. Você é espírita, meu filho. Você devia aceitar Jesus, né? Você devia aceitar Jesus. Quando a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, com 28 capítulos, todos os capítulos começam com citações de Jesus. Todos eles. Mas nós vamos compreender também que as pessoas de outras culturas, de outras religiões, não são obrigadas a saber, né? Elas não estão falando por mal. Elas falam com a maior das boas intenções. Mas tem ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento, no que diz respeito a esse aspecto. Ok? Então lá, segundo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. Então no item 3 está escrito assim, anotado por João, no capítulo 14, versículos 15 ao 17 e no 26. Então, disse Jesus ali, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Vamos entender essa parte aqui? Então, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, e aí não conhece, vai ficar convosco. Peraí, então é só para quem é espírita? Não, é para todos nós. Só que, diante do conhecimento e do aprendizado, facilita para o espírita ele perceber esses sinais, ele perceber essas situações. Um sinal de ondas de rádio sempre está, sempre esteve, sempre estará no planeta. Mas levou muito tempo para que alguém percebesse isso e começasse a enviar os sinais pelas ondas, né? Os primeiros lugares que tiveram os rádios tocando e outros não tocavam rádio nenhuma, isso não significava que não tinham as ondas passando por ali. Apenas aquele pessoal que descobriu o rádio já deu um salto na frente, no que diz respeito a conhecimento, aprendizado e até uma conduta como filosofia de vida, que é o caso do espiritismo. Aqui eu estou falando no espiritismo, né?
a gente entender a mediunidade, a gente entender a vida no plano espiritual, a gente entender a lei da reencarnação e, mais ainda, a lei de causa e efeito, opa, isso traz para nós um aprendizado e uma reflexão muito grande para a continuidade das nossas reencarnações e reencarnações e reencarnações, e a gente conseguir verdadeiramente aproveitar a reencarnação, esta encarnação que a gente está vivendo. Flávio e amigos, às vezes, em algumas palestras, eu pergunto assim, na hora do desencarne, quando a gente desencarnar, e a gente encontrar o nosso anjo da guarda, ou o nosso mentor espiritual, ou o nosso amigo espiritual, cada um chama de um nome. Uma vez teve um que chamou de energia cósmica. Eu falei, rapaz, adorei. Energia cósmica. Eu falei, tá, a sua energia cósmica, ótimo. E aí ele for conversar contigo. Será que você vai ser parabenizado pela encarnação atual ou vai ser consolado? Ah, sua proposta reencarnatória era tal, tal, tal. Muito bem, missão cumprida. Ou será que sua missão reencarnatória era tal, tal, tal? O que você fez? Fez nada? Fez o contrário? Tudo bem, não liga não. Você vai ter outra chance de reencarnar. E outra, e outra, e outra. Então aqui, quando uma das primeiras missões do Espiritismo, já que a gente fala o Espiritismo e a sua missão, qual é? É a gente aprender a aproveitar a encarnação. Aproveitar a encarnação não é ir para a praia, ao cinema, jogar bola, viajar, passar férias, não é isso não. Isso é curtir a encarnação. Aproveitar é verdadeiramente fazermos aquilo que está proposto para o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Então, Jesus já falou ali, vai ser enviado o Consolador. Agora, tinha como Jesus falar naquela época? Não, não tinha como ele falar naquela época, porque ainda precisava, a população do planeta ainda precisava de progresso, evolução e desenvolvimento. Particularmente falando, eu morando aqui em Nova York, Nova York é uma cidade que 60% ou mais é de imigrantes, gente do mundo inteiro, das mais diversas culturas e religiões. E quando às vezes eu vejo de outras religiões, eu vejo assim, nossa, ele ainda está longe de entender aquelas culturas muito ortodoxas, né? Muito que fica guardando presa naqueles valores lá antigos, né? Ainda não consegue entender. Imagina nos tempos de Jesus, né? Como é que seria isso? Então, veio numa época que já estava começando a ser possível plantar essas sementes. Naquela época de Jesus não dava. Você imagine se nos anos 70, nos anos 80, eu vejo que o Flávio, assim como eu, ele é jovem há mais tempo. Todos nós somos jovens. Tem jovens há menos tempo e jovens há mais tempo. Todos somos jovens, né? Mas Flávio e amigos, imagine se nos anos 70 ou nos anos 80 alguém falasse a palavra internet e falasse banda larga e falasse streaming e falasse Wi-Fi 3G, 4G, 5G, sei lá quantos Gs. A pessoa ia falar e você ia ficar com aquela cara assim, sem entender absolutamente nada. Precisou haver uma evolução, um desenvolvimento, tecnologias e tudo mais, para que hoje todo mundo entendesse o que é isso. Então, Jesus lá atrás, ele não tinha como falar isso. Está escrito aqui no item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Mas os Espíritos estavam lá? Estavam. Mas ele não podia falar muito sobre isso. Da mesma maneira que se alguém que tivesse o conhecimento da internet Wi-Fi, banda larga, 3G, 4G, nos anos 80, ele ia ter que ficar quietinho. Ele ia ter que esperar o momento para falar sobre isso. Então, o mundo não estava maduro para compreender.
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo já tinha dito. Tudo que o Cristo já tinha dito. A nossa doutrina espírita, o que tem ensinado, não tem nada além do que Jesus ensinou. Nada além do que Jesus ensinou. Só que hoje em dia a gente tem outras terminologias, outros conhecimentos, outras informações. E ali vem no próprio Espiritismo a pontinha do iceberg de muitos conhecimentos, de muitas informações. Eu acho que a maioria, ou todos, já ouviram falar do Divaldo Franco. O filme dele, depois procurem pela internet o filme contando a história dele. E o Divaldo, ele chega num determinado momento que falam para ele sobre física quântica. Tem física quântica no Livro dos Espíritos? E o Divaldo falou que não. E aí a Joana chega para o Divaldo e fala assim, Divaldo, o que foi isso, rapaz? Como não tem física quântica no Livro dos Espíritos? E o Divaldo falou, não, eu já procurei, eu já li aquilo todo, não tem. Eu pesquisei ali, fui no Google lá no Livro dos Espíritos, botei física quântica, não apareceu. E aí a Joana chega e fala assim, abra na pergunta tal. O Divaldo abre, agora leia a pergunta tal. E aí o Divaldo lê, aí a Joana fala, o que é isso? É física quântica. Só que não tinha o nome física quântica. Por quê? Em 1857 já existia essa terminologia, essa palavra física quântica? Não. Mas no nosso Livro dos Espíritos já vem a introdução de vários valores, de vários conhecimentos, esse espírito de verdade que nos traz o mapa, o GPS. Se a gente seguir direitinho, vamos chegar lá. Vamos aprender, vamos evoluir, vamos nos desenvolver. Então, o Espiritismo ele chegou na época certa e cumpriu a promessa do Cristo, a promessa de Jesus, de que viria o Espírito de verdade, trazendo essas informações, trazendo esses conhecimentos tão importantes. Ok? Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, assim, colocando não só o Espiritismo aceita Jesus, como tem nele o seu mestre, o seu exemplo a ser seguido. A pergunta do Livro dos Espíritos, que tem a resposta mais curta, a resposta só tem 5 letras. Qual é a pergunta? Qual o espírito mais perfeito que já encarnou no planeta Terra? Resposta, rápido e rasteiro, Jesus. 5 letrinhas. Então, não só o Espiritismo aceita, como tem nele o seu referencial. Ok? E aí vem uma pergunta, mas o que é o Espiritismo? O que vem a ser o Espiritismo? O Espiritismo, eu vou ler aqui no meu roteiro, é uma doutrina cristã, baseia-se na pureza do Espiritismo inicial, na pureza do cristianismo inicial. Mas por que cristianismo inicial? O cristianismo foi mudado por algum acaso? Olha, os valores e os princípios, eles devem prevalecer, mas uma série de informações bíblicas, e é dito na própria Bíblia que não se deve mudar um tio, né? Um tio, uma vírgula. A Bíblia, fiquem felizes ou não, ela foi profundamente modificada com o passar dos tempos. Ah, Sérgio, eu não acredito. Não acredito. Você está inventando essa história. Então tá. Eu vou dizer para você que reencarnação estava na Bíblia. Reencarnação. Como assim se eu nunca vi reencarnação na Bíblia? Sabe por quê? Porque foi tirado. Mas quem tirou? Como é que foi essa história? Procurem depois na internet, eu gosto de deixar sempre trabalhinho de casa aí para quem quiser, Concílio de Constantinopla. Isso foi
Agora eu não me lembro ao certo ano, se foi 587, que houve uma rainha chamada Teodora. Essa rainha, para chegar ao poder, ela se prostituiu, ela matou gente, ela mandava matar outras mulheres que poderiam ser ameaças, né, para seduzir os homens e conseguir chegar ao poder. Ela aprontou para conseguir chegar à posição de rainha. E aí, muito próxima do Papa Constantino, do Papa Justiniano e Constantino ali naquela fase, ela tem acesso à Bíblia, que fala da reencarnação e que fala que a gente volta a tudo de novo. Ela olha e fala, o quê? Eu tive que cortar esse dobrado para virar rainha. Eu posso voltar pobre, voltar plebeia, voltar... Tira esse negócio da Bíblia, tira esse negócio aqui. E dentro de uma influência que havia, foi retirado. Simples, resumindo a história, que senão daria uma outra palestra para falar, foi retirado da Bíblia. A reencarnação. E aí, como fica? Então, é por isso que ele fala, baseia-se na pureza do cristianismo inicial, porque foi tendo, de acordo com o passar dos anos, da história. Se você estudar aquela reforma protestante de Martinho Lutero era um sacerdote alemão, que ele começou a ver as pessoas, e no nosso Brasil também aconteceu isso, né? Principalmente em Minas Gerais, tem ruas em Ouro Preto, em aqueles lugares, Tiradentes, né? É uma igreja em cada esquina. Por quê? O fazendeiro, ele aprontava, matava, escravizava, chicoteava, e aí ele falava, padre, eu não quero ir para o inferno, não. Não, constrói uma igreja que você não vai para o inferno. E tome de construir igreja, banhada a ouro, aquela coisa. Isso é o cristianismo? Lá que Jesus ensinou? É claro que não é. É claro que não é. Inclusive, médiuns que têm uma sensibilidade mais apurada, só como curiosidade, quando entram nessas igrejas, eles sentem cheiro de sangue. Vários médios, não sei se você sabe disso, Flávio, vários médios sentem cheiro de sangue aqui, porque elas foram construídas, ficaram lindas e maravilhosas, mas à custa de quê? Quem foi que construiu? Foi o escravo, né? E ó, chicotada, chicotada. Então, por isso o espiritismo, doutrina cristã, baseada na pureza do cristianismo inicial, lá. Então, ele traz de volta a moral cristã, a verdadeira moral cristã. O espiritismo, ele é o quê? Ele é uma escola de verdades espirituais. E reúne que leis? A lei de evolução, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, assim como a do nosso livre-arbítrio. São leis que estão na natureza e que são percebidas. Reencarnação. Geralmente eu falo assim, qualquer pessoa que parte do princípio que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é imparcial, como vai me explicar de uma pessoa nascer saudável e uma outra doente? Uma pessoa, ela nasce voltada para o bem e uma outra para o mal. O Flávio, quando estava na barriga da mãe, Deus olha e fala assim, não, vai ser o Flávio, esse cara vai ser um cara do bem, vai ser um cara que vai fazer coisas boas, vai trabalhar numa casa espírita, vai ser um cara de bem. E aí Deus chega para um outro que está na barriga da mãe e fala, esse vai ser ruim, esse vai ser bandido, vai fazer crime, vai ser preso, vai ser... Já não seria mais Deus. Já não seria mais Deus. Agora, se a gente compreender um princípio que se chama a lei de causa e efeito e a continuidade das nossas encarnações, então, nós somos o quê? A continuação daquele que nós fomos no passado. Livrinho Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. André Luiz no plano espiritual, conversando com Dr. Barcelos, um psicólogo lá do plano espiritual que foi também aqui na Terra. Ele nos dá um conceito chamado personalidade congênita. Você não é do jeito que você é porque Deus fez você assim. Você é do jeito que você é porque você é a continuação daquele que você já vem sendo em outras vidas passadas.
E com o passar dos anos e das encarnações, a gente vai se melhorando. Hoje, 23 de julho de 2021, você é a continuação do você que deitou na cama ontem, dia 22 de julho. Você mudou muita coisa? Não. Você é a continuação de você mesmo. Agora, com o passar de 2 anos, 5 anos, 10 anos, que você vai aos poucos se modificando e se transformando. Então, essa é a parte da lei de reencarnação. Lei de causa e efeito de livre-arbítrio. Espiritismo também é ciência. Por quê? Se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a determinadas categorias, fatos, fenômenos que são analisados. Então, diante disso, nós conseguimos encontrar provas científicas. Eu hoje, vou até abrir falar até de mim aqui um pouquinho. Hoje eu moro em Nova York, porque eu fui convidado por muitos lugares e muitas casas, muitas instituições. Eu, no Brasil, já fazia um trabalho dando uma palestra, e qualquer dia até a gente pode fazer um estudo aqui também, cujo tema é provas científicas da reencarnação. Reencarnação hoje não é mais crença religiosa. Quando é religião, né, eu creio ou eu não creio. Agora, quando a ciência comprova, acabou, não tem mais conversa. É igual a lei da gravidade. Se eu largar essa caneta, ela vai cair. Ah, Sérgio, eu não acredito em lei da gravidade. Eu não estou nem aí se você acredita ou não. Se largar, vai cair. Larga a tua caneta, ela vai cair. Se você acredita ou não, pouco importa, vai cair. Hoje, reencarnação é aprovado cientificamente. O Espiritismo também é uma filosofia. Pontua o quê? A necessidade do nosso desenvolvimento no aspecto moral e na condição de espírito eterno. Kardec falou, né? Nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. E é religião, porque consegue unir os povos num ideal de fraternidade, que foi aquilo que Jesus nos falou, né? E Kardec nos traz algo muito interessante. Ele não fala que fora da religião não há salvação. Antes que você comece a querer trazer todo mundo para ser espírita e falar que aquele cara que é evangélico, que é católico, que não presta, que não serve, deixe ele lá, está bom demais. Se ele quiser conhecer o espiritismo, é muito bem-vindo. Mas o espírita não vai condenar ninguém por ser de uma outra religião, desde que esteja voltada para o bem. Por isso que Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Aí a gente já começa a compreender bem melhor. Se vocês me permitem, eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma historinha que eu vivenciei. Eu estava num domingo de manhã, no Rio de Janeiro, onde eu morava, estava pedalando domingo de manhã na minha bicicleta. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, como é que é religião do lado de lá? Será que é católico com católico, espírita com espírita, evangélico com evangélico, muçulmano com muçulmano? Como é que é isso? E o mentor espiritual, o orientador espiritual, chega junto de mim, comigo pedalando, e fala, vamos tirar essa dúvida? Vamos aprender então um pouquinho? E eu falei, vamos. E aí ele vira e fala, você está vendo aquela igreja ali? Uma igreja evangélica. Uma igreja pequenininha, uma igreja evangélica que estava ali. Eu falei, tô. Ele falou, pare sua bicicleta ali em frente. Eu falei, o quê? Eu vou parar, eu estou de short, camiseta, eu estou parado aqui, eu vou parar ali. Pare sua bicicleta ali. Você não vai precisar entrar, não. Eu confesso que eu já fiquei mais aliviado. Eu chegar lá todo suado, todo fedorento, entrar ali. Eu paro, né, na porta da igreja. E aí ele fala, agora abra, vocês vão entender o que eu estou falando. Talvez outros não entendam, mas vocês que são espíritas vão entender o que eu estou falando. Ele fala, agora abra seus olhos espirituais e veja. Olhe lá para dentro e me diga o que você vê. Ao abrir os olhos espirituais, eu visualizei, tinha o público que estava ali assistindo ao culto, a pregação, o nome que for, e em cima tinha uma roda de luz com espíritos católicos, espíritos espíritas, espíritos evangélicos, e tinha até um hindu com um turbante, que até me impressionou aquilo. E aí eu falei, agora que eu não estou entendendo nada. Falei, agora eu não estou entendendo nada.
Aí ele vira para mim e me fala, meu filho, em todo e qualquer trabalho de caridade, de ajuda e de auxílio, os espíritos estarão ali, eles não estão trabalhando as suas diferenças religiosas, mas estão trabalhando as suas igualdades. Tanto católico como evangélico como espírita estão ali trabalhando o quê? A prática do bem, do amor, do perdão, da fé, da caridade. É isso que importa. Então, ele já coloca essa parte, né, da religião, mas sempre trabalhando o respeito às outras religiões e a máxima, fora da caridade não há salvação. Ok aí? Bom, mas quem é que trouxe esse espiritismo? Quem é esse tal de Kardec? Um sujeito que no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador, pedagogo, escritor e era um tradutor francês. Ele levou muito tempo para ele começar a pesquisar sobre fenômenos espíritas, não necessariamente espiritismo, fenômenos espíritas. Mesas, que era como se fosse um show, uma atração, a mesa, vou botar aqui minha lupa, ela flutuava e começava a girar, começava a dançar. E ele vai vendo isso e começa a perceber que aquilo tinha uma causa inteligente. Faziam perguntas para a mesa respondia. Então, peraí, tem um princípio inteligente. Ele vai estudar, vai entender, foi perceber que, inclusive, numa vida passada, o que ele foi em vidas passadas, tá? Então é muito engraçado até que muita gente... Kardec foi um druida na vida passada. E aí as pessoas ficam, que legal, ele foi um druida na vida passada. Mas o que era druida? Druida era o quê? Eram pessoas encarregadas de tarefas de aconselhamento, de ensino, lá na Gália, lá na sociedade celta. Lembra quando eu falei que somos a continuação daquilo que fomos no passado? Kardec, pedagogo e professor. O druida era o que? Trabalhava no aconselhamento e no ensino. Olha que interessante isso. Somos a continuação daquilo que fomos no nosso passado. Então, ele, em 1855, ele começou a se interessar por isso, e aí ele foi realmente levantar dados, informações, perguntas, né? Comandado pelo Espírito de Verdade, em 1857 lançou o Livro dos Espíritos, que aí vem, né, com todas essas informações. Eu também não vou me aprofundar, porque dá para fazer uma ou até duas palestras só para falar de Kardec. Então, Kardec não é inventor do espiritismo. Ele apenas fez o quê? Codificou as leis de uma forma pedagógica e de fácil entendimento para nós, ou de melhor entendimento para nós. Tá ok até aí? Outra pergunta que fazem. Os espíritos sabem de tudo? Se nós somos a continuação daquilo que fomos no nosso passado, eu pergunto, quando a gente morre, a gente passa a ser uma enciclopédia de conhecimentos? Não. A gente desencarna tendo os mesmos conhecimentos que a gente tem nessa vida. Talvez uma visão mais ampla, uma visão melhor, mas os conhecimentos e a necessidade de aprendizado e de conhecimentos maiores, ela é importante também no nosso processo de evolução e de desenvolvimento. Então, muito cuidado na hora que você vai perguntar para um espírito que ele sabe, que diz que ele se diz que sabe. Olha, se ele se diz que sabe, já desconfia. Porque nós não sabemos tudo. Estamos ainda em processo de aprendizado e desenvolvimento. Já estudamos, eu suponho que já tenham tido estudos feitos aqui ou na casa espírita que você frequenta, sobre perispírito, o nosso corpo espiritual. Na época de Nosso Lar, André Luiz nos fala que o pessoal de Nosso Lar, mais avançado do que a gente, estava ainda estudando sobre perispírito. Não tinha ainda o total conhecimento, né? Repare só. Então, estamos sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. Mas não vamos ficar frustrados por isso, não.
vamos entender que hoje eu sei um pouquinho mais do que ontem. Amanhã eu vou saber um pouquinho mais do que hoje. E passo a passo nós vamos evoluir, vamos progredir, vamos avançar. Ok? Dito isso, então, ter esse cuidado. Às vezes vem um espírito brincalhão, em que ele fala uma coisa, a pessoa faz e aquilo é uma grande besteira. Existe uma história que eu acompanhei isso, né? E de longe, acompanhei de longe, bem verdade seja dita, mas numa casa espírita, onde, ao fazer psicografia, receberam uma psicografia de Jesus, o próprio. Eles mostraram lá, Jesus, o próprio, e falando que eles eram muito bons, muito maravilhosos, aquela coisa. Olha a alimentação do ego, da vaidade, do orgulho. Olha que eles eram maravilhosos, fantásticos, sensacionais, e que só faltava uma coisa, eles mostrarem a humildade deles, vestindo roupas dos tempos de Jesus naquela casa espírita. E todo mundo vestindo roupa, né? Foi procurar costureira. Eu acho que aquele espírito ele estava querendo ajudar alguma costureira, talvez, né? Porque tome de todo mundo encomendar roupa como se fosse de teatro daquela época de Jesus. E tá todo mundo lá, e chegam pessoas de outras casas e falam assim, mas para que isso? Mas por que isso? Não, é porque... E começou a mostrar, por A mais B, que não fazia nenhum sentido. A roupa vai dizer o que você é de progresso, de evolução? É claro que não. Até que finalmente aceitaram, né, uma equipe de uma outra casa, com mais experiência, mais conhecimento, psicografar, ver. Era um espírito brincalhão, morrendo de rir da atitude deles. Sabem de tudo? Não, e muitas vezes são brincalhões que estão ali, espíritos zombeteiros. Às vezes inimigos do passado também, tudo isso pode acontecer. Então, não vamos partir do princípio de que os espíritos sabem de tudo, e algo que eu posso, se vocês me permitem dar o conselho, receber uma mensagem e está assinado que é o André Luiz, ou que é o Emmanuel, ou que é quem quer que seja. Pelo menos essa foi a orientação que eu recebi dos mentores espirituais, que eu falava assim, mas como é que eu vou saber que são vocês? E eles falavam assim, esqueça a assinatura, foco total no conteúdo da mensagem. Você vai saber se a mensagem é de um espírito de luz, não é pela assinatura, mas é pelo conteúdo daquela mensagem. Se a gente recebe uma mensagem assinada por Chico Xavier, falando assim, pessoal, vai todo mundo para a praia, vocês estão aí no Rio Grande do Sul, ó, todo mundo no Beira-Rio ou no... Qual é o estádio do Grêmio? Esqueci o estádio do Grêmio. Né? Eu sou do tempo que o estádio do Grêmio era o Olímpico, agora não é mais. Agora mudou, né? Todo mundo no Beira-Rio ou no Olímpico, né? Todo mundo na praia, assinado Chico Xavier. Você vai me dizer que é do Chico Xavier? É claro que não. Você vai ver o conteúdo da mensagem. Percebe aí? Então, muito cuidado, muita atenção quanto a isso. Mediunidade é só para quem é espírita? Será que só quem é espírita é que tem mediunidade? Eu vou perguntar para você. Você tem mediunidade? É muito provável que você me diga, olha, não tem mediunidade, não. E eu estou aqui para dizer na sua frente, estou olhando nos teus olhos aqui, ó, na câmera, pelo menos nos olhos da câmera, para falar, você tem mediunidade. Você apenas não percebe a mediunidade que você tem. Mas você tem mediunidade. Todos, de toda crença, religião, ateu, tem mediunidade? Tem mediunidade. O próprio Jesus dizia, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Ou você acha que Deus... Não, esse é ateu, esse não vai ter mediunidade, não. Esse não vai ter ajuda, não. Ele é ateu, também não vai ter ajuda, não. É claro que não vai acontecer isso. Todos temos mediunidade em algum grau. E eu vou dar aqui uma informação muito importante sobre como você perceber a sua mediunidade. As pessoas acham que ter mediunidade é botar a mãozinha assim na testa, igual o Chico, começar a psicografar, escrever, aquela coisa toda. Não. Isso é a mediunidade ostensiva, é aquela mediunidade mais forte. Agora, todos nós temos em algum grau. E como os espíritos se comunicam? Eles jogam a informação na fonte, aqui no pensamento, na fonte.
Livro dos Espíritos, pergunta 457. Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta, muito mais do que isso. Conseguem, inclusive, nos conduzir. Mas a gente tem a opção de escolher o condutor, de acordo com os nossos padrões vibratórios. Se eu penso em coisas boas, eu vou ter condutores bons. Se eu só penso em bobagem, eu vou ter condutor ruim. Mas voltando à questão da mediunidade, se a informação vem no pensamento, como é que eu vou saber quando um pensamento meu é meu e quando é que um pensamento meu é um espírito falando comigo? Você vai começar a prestar atenção na sua maneira de pensar. Você tem duas formas de pensar. A primeira delas é na primeira pessoa. Nosso pensamento é na primeira pessoa. Eu vou dar tchauzinho. Eu vou beber um pouquinho de água. Eu estou pensando aqui, eu vou beber um pouco da água. E eu fui, peguei o copo da água e bebi. Não tem pensamentos que chegam na gente na terceira pessoa? Por que você não desiste, hein? Por que você não faz aquilo? Ou por que você não vai em tal lugar? Ou por que... Quando vem na terceira pessoa, como se fosse o teu pensamento conversando com você, muito provavelmente é um espírito que está se comunicando na fonte, direto pelo teu pensamento. Comece a prestar atenção nisso. Isso gera, infelizmente, vários diagnósticos até de bipolaridade por psicólogos, psiquiatras, porque a psicologia, a psiquiatria não considera a reencarnação, não considera a mediunidade. Então eu falo assim, né? Vamos lá falar aí do pessoal aí do Rio Grande do Sul. Eu tô a fim de ver o jogo do Grêmio. Aí vem aquele pensamento, mas por que tu não vai no Beira-Rio, hein? E aí, esse cara é bipolar. Esse cara é bipolar. Ele fala de ir no jogo do Grêmio e vai no Beira-Rio para ver o Inter, né? Por quê? Porque está vindo aquela sugestão de um espírito que tem afinidade com o Inter, ao invés de ser do Grêmio. Então, repare mais os pensamentos. Todos nós temos mediunidade em algum grau. E, ao entender isso, muitas decisões, muitas questões importantes, a gente vai poder, então, trabalhar e gerenciar melhor no nosso dia a dia. Ok? Olha o que a gente falou lá no início, né? De que o Espiritismo nos traz conhecimentos que se tornam ferramentas úteis para a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa forma de trabalhar. Ok? Uma outra pergunta que falam é sobre espiritismo e espiritualismo, né? Então, eu vou ler aqui um texto, ele fala assim, a palavra espiritualismo tem um sentido muito amplo, serve para definir todos os sistemas de pensamentos, doutrinas filosóficas, religiosas e até expressões que acreditam em algo além da matéria, não necessariamente em espíritos, acreditam em algo além da matéria. O católico não acredita em reencarnação, mas ele acredita em alma, ele acredita que se você foi bonzinho, você vai para o céu, vai tocar harpa, vai aquela coisa toda, né? Então, todos nós temos, nesse caso aí, espiritualismo, o sentimento de que tem algo depois que a gente morre. Agora, o espiritismo... Opa, estou na tela? Apareceu aqui uma... Estou na tela? Posso continuar? Só pode, está tudo certo. Tá. Tudo certo. Ok, a minha tela aqui ela deu uma apagada. Então, vamos continuando. Então, essa é a parte de espiritualismo. A parte de espiritismo, ela já é o entendimento da doutrina espírita. É a doutrina filosófica, né, que tem as bases, né, científicas, essas consequências religiosas, que aqui foi codificada por Allan Kardec. Podemos ter o conhecimento do espiritismo e podemos também ter conhecimentos espiritualistas, informações e conhecimentos que venham agregar valor para a gente. Como, por exemplo, falamos ainda agora da física quântica. São informações que vão trazendo conhecimento para a gente, evolução, progresso e desenvolvimento. Ok? Então, a gente pode dizer assim, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é
espírita, ok? Então, isso aí já faz a gente compreender melhor determinadas questões, tá certo? Bom, no que diz respeito, muita gente fica com dúvida sobre... Peraí, deixa eu ver aqui. Sobre Umbanda, Quimbanda e Espiritismo, tá? Então, vamos nós. Umbanda e Espiritismo. Pontos em comum entre Umbanda e Espiritismo. A Umbanda é espiritualista. O Espiritismo também é. A Umbanda acredita em Deus. O Espiritismo também. Na prática da Umbanda ocorrem fenômenos mediúnicos. No Espiritismo também. A Umbanda aceita a reencarnação. O Espiritismo também. Na Umbanda se faz caridade. No Espiritismo também. Pontos em comum. Pontos discordantes. O espírita não tem culto material. Ah, amém? Eu não sei que me ajoelho e faço... Não, a Umbanda tem. No Espiritismo, ele não tem aquelas funções sacerdotais, né? Que tem o pai de santo, que tem o... que tem aquela... Ah, qual é a palavra? Aquela hierarquia, né? Na Umbanda tem. Na Umbanda tem. No Espiritismo, não. O Espiritismo, ele não fica fazendo culto a imagens. A Umbanda tem culto a imagens e altares. Cadê aqui? Ah, está ali na minha parede. Eu tenho um quadro de Jesus. Um dos trabalhos que eu faço, eu tenho muitos trabalhos pela internet, tenho um canal no YouTube, depois eu posso dar esses canais para vocês, se vocês quiserem olhar. Todo dia eu boto um vídeo novo lá. E quando eu fazia, eu ainda faço, né? Ainda publico toda sexta-feira um estudo do Evangelho no Lar. E nesse estudo do Evangelho no Lar, uma foto de Jesus. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Essa foto aqui, de Jesus. Eu estou vendo aí também, né, que tem a foto. E vocês acreditam que eu já recebi muita mensagem, muita gente boa falando assim: você não é espírita de verdade, porque você tem essas imagens, você tem a imagem aí. Eu falei, qual é o problema? Eu não fico cultuando a imagem, me ajoelhando e fazendo, e dando 3 pulinhos. Você pode ter a imagem. Eu falei, quer dizer que se eu tivesse a imagem de uma Ferrari, não tinha problema. Mas eu tenho a imagem de Jesus, uma imagem que, para mim, me passa paz. Eu gosto muito desse quadro. É um Jesus ali fazendo uma prece. Para mim, ele me passa uma paz, me passa uma tranquilidade. Eu não posso ter? Cuidado para não confundir você ter um quadro ou ter uma imagem a você ficar cultuando a imagem, aquele altar. Ah, se ajoelha, dá 3 pulinhos, faz sinal da cruz, se benze. Aí sim é que não. Então, a casa espírita pode? Pode, claro que pode. Mas tem alguns que não entendem muito bem isso. Então, o espiritismo não tem o culto à imagem, mas pode ter a imagem. A Umbanda tem culto às imagens. Ok? O espiritismo não tem sinais cabalísticos, nem símbolos. A Umbanda tem. Você faz aquelas estrelas no chão, faz aquele negócio todo. O espiritismo se rege por um corpo de doutrina homogênea, codificada por Allan Kardec. A Umbanda, não necessariamente pela doutrina codificada por Kardec, apesar de que eu dou muitas palestras pelo Brasil e fora do Brasil, já dei palestra, eu vejo algo muito bacana nas casas de Umbanda que estão passando a estudar um pouco mais. E já dei várias palestras em centros de Umbanda, eu acho que isso é muito bacana. Agora, a Quimbanda, ela costuma trabalhar com a chamada magia negra, rituais de sacrifícios de animais, para prejudicar pessoas, aí já foge completamente dos princípios de espiritismo e da própria Umbanda. Tá certo? Bom, para a gente finalizar aqui, entre as religiões que se fala, né? Que muitas pessoas falam assim sobre salvação do inferno. Então, o católico, segundo o catolicismo, ele diz que se salva do inferno se você for filiado à Igreja Católica e aos seus sacramentos. Só obtém a prática, só obtém a graça da salvação
se praticar os 7 sacramentos da Igreja Católica. Quais são eles? Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, matrimônio, extrema-unção e ordem sacerdotal. E aí, o que acontece? Aquele espírito, né? Vamos lá, Adolf Hitler, ele ia para a missa todo domingo. Frequentava a igreja todo domingo. Vamos exterminar alguns judeus? Não, primeiro vamos para a missa. Será que Adolf Hitler está legal no plano espiritual? É claro que não. Ele vai passar por processo de evolução, desenvolvimento, mas isso ser um sinal de que ele vai ficar no bem bom? É claro que não, gente. Da mesma forma que eu falo assim, Charlie Chaplin, ele era agnóstico. Não era ateu, ele era agnóstico. Ele não acreditava em nada ali. Mas fez tanta coisa boa. Aí Charlie Chaplin desencarna e fala assim, não, você não era... Não, você era ateu, agora você vai ficar, vai queimar no inferno. Gente, não faz sentido nenhum. Ok? Então, essa segundo o católico. Segundo o protestante, o evangélico, ele fala, salvar-se do inferno é crer em Cristo e aceitar a palavra de Deus. Agora, crer não é o mesmo que praticar, né? Muita gente crê em Jesus. Às vezes o cara bota até a tatuagem, 100% Jesus, mas 10% de atitude, ou 0% de atitude, ou 50% de atitude já seria bastante, mas nas atitudes acaba não tendo. Mas ele crê, então aquilo já basta. Não, é claro que não. A gente está aqui para praticar esses valores, tá certo? Então, essa é a grande questão. Segundo o Espiritismo, salvar-se para a doutrina espírita não é escapar do inferno, até porque não existe inferno. Existem regiões de baixo padrão vibratório. Se eu elevar o meu padrão vibratório, evoluir, eu vou sair daquela região de baixo padrão vibratório. Aquela história de inferno eterno e de céu eterno, né, seria muito... Vai ficar no inferno eternamente. Tá bom. Aí você fez o bem, você vai para o céu, você vai ficar no céu, vai ser um anjo tocando harpa por toda a eternidade. Olha, Flávio, eu não sei se você toca algum instrumento musical, eu toco violão, meio mais ou menos. Se me levarem para esse céu, para eu ficar lá tocando harpa, rapaz, o que tem para a gente fazer no domingo? Tocar harpa. E amanhã de manhã, tocar harpa. E agora vai ter um feriado, vai tocar harpa. Mas eu tenho um pessoal que está em dificuldade, precisa de... Quieto, vai ficar tocando harpa. E ainda dando aquele sorriso de anjinho tocando harpa. Rapaz, eu não ia aguentar. Não ia aguentar. Essa eternidade de anjinho tocando harpa. Gente, vamos acordar um pouco mais. Nós estamos em processo de evolução, desenvolvimento e praticando a caridade, a ajuda e o auxílio. Os espíritos mais evoluídos, eles vêm auxiliar os menos evoluídos, não é isso? Isso é o que verdadeiramente realiza o espírito que está mais evoluído, ou que está evoluindo, né? Então, na doutrina espírita, ele coloca isso, né? Não é escapar do inferno, mas é aperfeiçoar-se espiritualmente em cada reencarnação, se transformando de uma encarnação para outra, para outra e para outra. Só para colocar assim, a gente se transforma como? Evoluindo e progredindo. Eu faço um trabalho de grupo, uma terapia de grupo, chamada Terapia da Reencarnação. Tá? Depois lá também no meu canalzinho do YouTube vocês vão poder encontrar o link e tudo mais. É a terapia em grupo que eu desenvolvo, tanto aqui nos Estados Unidos como com o pessoal do Brasil. E a gente coloca muito sobre como é que se aproveita a reencarnação, como é que se progride, como é que se evolui. Aí muitos falam assim, progredir e evoluir. Tá, mas como progride e como evolui? Progredir e evoluir é eu corrigir as minhas imperfeições e aprimorar as minhas qualidades, porque nós também temos qualidades. E como é que se corrige imperfeição, Sérgio? Da seguinte maneira, você me conta aí, se você em algum momento
em algum momento da sua vida, provavelmente nervoso ou chateado com algo, se você já falou a seguinte frase, ou já ouviu alguém falar a seguinte frase: ai, meu Deus, dai-me paciência! Você já falou essa frase em algum momento, em algum lugar? Sabe o que você pediu para Deus, na verdade? Ou você acha que Deus vai te dar um copo, 200 ml de paciência? Ah, estou agora todo paciente. Ah, que bom. É claro que não é assim que se aprende a ter paciência. Para você aprender a ter paciência, você vai precisar viver situações que aflorem em você a sua irritação, a sua impaciência. É assim que a gente aprende a ter paciência. Você está dirigindo o teu carro na pista da direita, está engarrafado. A esquerda está andando, você está engarrafado na direita. Aí tu joga para a esquerda para e a direita anda. Você fica, ai meu Deus do céu, não é possível isso. Aí você está agora na esquerda parado e aquela pista da direita toda indo. Aí eu vou jogar de volta para a direita então. Tu joga para a direita para e a esquerda que anda de você. Fala, não, isso é pessoal. Não, é pessoal, Flávio, isso é pessoal, isso não é possível. Não é possível que tenha acontecido. Ó, aflorando a tua impaciência. E aí, quando é que você vai verdadeiramente ter adquirido a virtude da paciência? Quando você, daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, pegar um engarrafamento igualzinho a esse e você ficar tranquilo. Está engarrafado? Eu vou ligar aqui meu rádio, meu pendrive, vou escutar uma palestra, ou vou escutar um estudo espírita, ou vou escutar uma música que eu goste, ou eu vou ficar tranquilo, eu vou colocar para tocar um audiolivro. Eu fazia isso demais no Brasil. Eu pegava um audiolivro, né, e botava ele, ficava escutando. Às vezes, quando eu estava chegando em casa, eu até reduzia a minha velocidade para poder terminar de ouvir aquele capítulo. Quando mesmas situações que antes deixavam você irritado, hoje já não deixa mais. Então, você conseguiu evoluir. Resumindo, isso a gente trabalha na nossa terapia da reencarnação. Para a nossa evolução como espírito, acontecem situações que geralmente incomodam o eu encarnado. É terrível para o eu encarnado, mas é importante para a evolução do eu espírito. E o que é eterno? É o eu encarnado ou é o eu espírito? É o eu espírito. Então, o eu encarnado passa por situações que incomodam, pisa no calo, mas é para a evolução do eu espírito, ok? Então, dentro disso, né, essa a proposta aqui do nosso estudo sobre a missão do Espiritismo. Ainda num texto aqui de Emmanuel, a missão do Espiritismo, tanto quanto o Ministério do Cristianismo, não é destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo escolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar ninguém, de qualquer crença e religião que seja. Porque o próprio Jesus fala, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. No tempo certo, todos vão crescer, evoluir e se desenvolver. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance, então, horizontes mais altos. Então, essa é a ideia da missão do Espiritismo. Tá ok? Queria agradecer demais, deixa eu botar aqui na minha tela de novo. Vamos lá, queria agradecer demais essa oportunidade, espero não ter me estendido tanto assim, né? Enfim, fica sempre desejo. O canalzinho do YouTube, você pode entrar lá, youtube.com, aí você coloca Sérgio W. Soares, bota Sérgio, bota o W, bota Sérgio W. Soares. Você vai ver uma foto minha e vai estar escrito assim, novo canal. Aparecer a foto escrito novo canal, porque eu tinha outros canais do YouTube antigamente. Vai ter a minha foto escrito novo canal. Você clica lá, se inscreve no canal, né, acompanha, que a gente vai sempre colocando vídeo. Amanhã, eu vou colocar, todo sábado, eu publico vídeos sobre casos de reencarnação. Eu vou contar sobre um garoto na Rússia que reencarna com 2 anos e meio jogando xadrez. Ganhando do pai, ganhando de todo mundo, e chegou a ter um desafio dele, com 4 anos,
o jogador mais jovem do mundo de xadrez enfrentando o mais velho do mundo, de 95 anos. E o garoto ganhou. Caso de reencarnação. Eu vou estar contando essa história lá no canal. Tá certo? Prece, fazemos a nossa prece? Eu só vou te pedir um instante. Sim. Vem aqui, meu amigo. Eu estou com uma visita. Meu amigo evangélico veio me visitar. Opa, daí eu bom. digo, olha, chegou numa hora boa, né? Então, já, para ver que a gente procura praticar, né, a amorosidade sem bandeiras. Quer falar Exatamente. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Sim, né? Bacana você ter essa missão, ter esse trabalho, né? Como evangélico, né? Está praticando o amor, está praticando o perdão, está praticando a fé, está praticando a caridade. É isso que importa, né? Não é isso que Jesus nos fala? É esse o objetivo maior, né? Está fazendo o bem, é isso que importa, não é isso? Então, parabéns aí, né? Então. Parabéns aí pela missão, pelo trabalho. Pelo canal. Oi? Tá certo. Daí tu faz a prece, então, agora, Sérgio, daí eu tiro do ar. É bom porque já demos um testemunho de tolerância, né? Sim, e tu ajudou esse momento, né? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, que possamos ficar em paz em nossos lares, ter uma semana de luz e que possamos cada vez mais sermos instrumentos de Deus, independente de religião, sermos instrumentos de Deus a cada minuto que nós praticarmos um ato de amor, um ato de perdão, um ato de caridade, de fé, de tolerância, de paciência, de paz, de alegria. Fique conosco sempre, que possamos estar sempre nas altas vibrações e que seja possível, né, essa equipe deste trabalho que é feito na sexta-feira estar reunida na próxima sexta para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que assim seja.